Olá, bem-vindos de volta ao The Whisky Pour. Espero que estejam tendo um bom dia. Meu nome é Dani e hoje vou falar sobre 5 coisas que gostaria de ter sabido antes de entrar no mundo do whisky. Acho que é muito fácil, quando você começa a se interessar por whisky, pensar que existe um jeito certo ou errado de fazer as coisas. Que ou você vai ser uma pessoa do whisky ou simplesmente não vai ser, e não é nada assim. Acho que se alguém tivesse me contado essas 5 coisas que vou falar agora, minha jornada com o whisky teria sido menos estressante, com certeza mais barata e, no geral, menos confusa. Antes de falar dessas 5 coisas, eu queria avisar minha querida comunidade do YouTube aqui que eu criei uma página no Patreon, que tem alguns conteúdos dos bastidores. Tem um chat em grupo e é basicamente uma forma de eu me conectar melhor com um grupo menor de vocês. Vamos compartilhar tudo sobre o whisky e estou muito animada para ver como vai ser essa página. Então vou deixar um link na descrição, caso você tenha interesse. Se não tiver, tudo bem. Sem mais delongas, vamos direto para essas 5 coisas. Primeiro, você não precisa de garrafas caras para aprender sobre o whisky. Quando comecei a beber whisky, eu tinha a impressão, como acredito que muita gente tem, de que para ser uma pessoa que entende de whisky, era preciso gastar muito dinheiro em garrafas. Como se o seu paladar fosse magicamente se tornar sofisticado. Obviamente, existem garrafas de whisky caras e incríveis, e eu tenho algumas delas, mas elas definitivamente não são essenciais. Ao aprender sobre o whisky e descobrir do que o seu paladar gosta, aprendendo a desenvolver o seu paladar, a repetição é a única coisa que vai treinar o seu paladar. Você precisa de alguns pontos de referência para poder avançar. É assim que o malte de mel tem gosto. Ou é assim que a baunilha do bourbon se apresenta. Ou é assim que o turfoso costeiro se compara ao turfoso medicinal. E você pode encontrar todas essas características em garrafas acessíveis. Sinceramente, algumas das melhores garrafas para aprender são as mais sem graça. Não por serem ruins, mas por serem muito consistentes, servindo como referências às quais você sempre pode voltar. Tenho vários exemplos dessas garrafas na minha página, então não entrarei em exemplos específicos agora. Se quiser, dá uma olhada lá. Tenho certeza que vai achar algo interessante. Queria que tivessem me contado isso antes. Preço não é igual a progresso. Simplesmente não é. Reconhecimento de padrões é igual a progresso. E você não precisa de garrafas caras para isso. Saúde! Aliás, número 2. Alto teor alcoólico não significa automaticamente que é melhor. Agora, de novo, essa foi outra armadilha na qual eu caí, no começo. Eu meio que presumi que algo que tem 40% ou 42% de teor alcoólico, ou algo assim, significa que o whisky deve ser ralo. Deve ser sem graça. Não pode ser tão bom quanto algo cask strength. Não me entenda mal, há whiskies cask strength excelentes, e não estou criticando eles. No entanto, não confunda isso com o fato de que whiskies com menor teor alcoólico também podem ser incríveis. A questão sobre o alto teor alcoólico é que um alto ABV dá mais intensidade ao whisky, dá poder, dá um toque de especiarias, quase como se fosse uma muleta para ele se apoiar. O que significa que muitas vezes whiskies com graduação de barril ou de alta graduação têm aquele algo a mais, enquanto os de baixo teor alcoólico não têm essa intensidade para se esconder. Mas existem muitos outros fatores que compõem o quebra-cabeça do que faz um whisky ser excelente. Ele pode ter um ótimo barril, acabamento, pode ter uma qualidade de destilado incrível, pode ser feito em uma região boa, pode ter uma textura excelente. Um whisky com baixo teor alcoólico, bem feito, impressiona ainda mais, pois não pode se esconder atrás do alto teor alcoólico. Recentemente, fiz um vídeo inteiro com uma lista de alguns whiskies de baixo teor alcoólico, excelentes, que eu realmente gosto. Então, fique à vontade para conferir depois que terminar este vídeo, se quiser alguns exemplos. Mas sim, eu definitivamente gostaria de ter percebido isso mais cedo. Você não precisa de algo com um teor alcoólico super alto para que tenha um bom sabor. Eu gostaria de ter focado mais em está equilibrado, tem um bom sabor, realmente tem bons sabores? E eu acho que essa é uma maneira muito mais completa e melhor de ver as coisas. Terceira coisa, essa é muito importante. Se você não consegue sentir as notas de degustação, você não está com problema nenhum.
Quando comecei minha jornada no mundo do uísque, lembro de ler notas de degustação como Floresta Negra, Bolo, Flor de Laranjeira, Mel e Móveis Antigos. E eu só pensava, não tem como alguém sentir algum desses sabores, porque tudo o que eu sentia era álcool. Não estou brincando. Lembro muito bem de uma vez em que li um conjunto de notas de degustação para um uísque, e uma das notas dizia: tem gosto de chão de academia. E eu pensei comigo mesma, isso não pode ser real. E para ser justa, até hoje não posso dizer que consegui entender exatamente o que aquela pessoa achava que chão de academia deveria ter gosto. Mas na época, eu meio que sentia como se fosse quase um clube secreto para o qual eu não tinha a senha. Isso. Todo mundo conseguia sentir todos esses sabores no uísque, e eu simplesmente não conseguia. Mas eu não posso enfatizar isso o suficiente. E como alguém que é um pouco pretensiosa com suas notas de degustação neste momento, você precisa saber disso. Degustar uísque é uma habilidade, e a única maneira de melhorar uma habilidade é praticar, praticar e praticar. Além disso, as pessoas realmente sentem os sabores de forma diferente. Às vezes, as pessoas percebem notas de degustação completamente diferentes em um uísque, e isso não significa que uma delas esteja errada. É só que as pessoas experimentam as coisas de maneiras diferentes. E às vezes, as notas de degustação são quase mais sobre uma sensação do que sobre precisão. Algo que me ajudou foi focar em perguntas muito mais simples. Então, é doce ou é seco? É picante? Ou não tem tanto tempero? É defumado ou não é? É leve ou é muito encorpado? Depois que você tem a resposta para essas perguntas, você já tem uma paleta básica de sabores. Parabéns! E a partir daí só tende a melhorar. Então, quanto mais você praticar, mais vai conseguir identificar coisas mais específicas e reconhecer notas que você já provou em outros uísques ao longo do tempo. E isso só aumenta daqui para frente. Número 4, inclusive fiz um vídeo recente sobre isso. Muitas pessoas montam uma coleção de prateleira de uísque com o mesmo uísque depois que encontram algo de que gostam. E eu não estou falando exatamente da mesma garrafa. Quero dizer, o mesmo uísque, mas com uma fonte levemente diferente no rótulo. Sabe, é uma armadilha muito fácil de cair. Porque se você encontra um estilo de que gosta, eu não te culpo por pensar: tudo bem, eu gosto de algo em barril de xerez. Eu vou comprar muito mais garrafas com um estilo de maturação bem parecido. E aí, você acaba com uma prateleira de uísques que talvez você ame todos, mas eles não estão desenvolvendo mais o seu paladar. E eu, pessoalmente, acho que isso é quase uma pena. A mudança de mentalidade que aconteceu comigo foi que eu decidi que cada uísque na minha prateleira precisa ter uma função. E, novamente, eu entrei em muito mais detalhes sobre isso em outro vídeo, que você pode assistir também depois que terminar de ver este. Agora, cada garrafa que eu compro é para um desejo específico, ou quase para um momento específico, ou para ensinar algo específico ao meu paladar. Então eu sempre me pergunto, para que eu pegaria essa garrafa? É uma bebida fácil de tomar? É algo com que eu quero sentar e apreciar? É algo que é claramente de um estilo específico de barril? É um whisky que vai me lembrar da textura? Porque quando cada garrafa tem uma função, sua coleção se torna abrangente e interessante. E também desenvolve ainda mais o seu paladar. Mais do que se todas as suas garrafas fossem iguais, você entende melhor do que gosta ao ter referências de diferentes tipos de whiskies. E o quinto ponto, que é muito importante, sinto que já disse isso sobre todos. Mas revisitar garrafas pode te ensinar muito mais do que simplesmente ficar comprando novas o tempo todo. E eu sei que há muito hype no mundo do whisky e sempre tem lançamentos novos o tempo todo. E pode ser muito tentador, especialmente se você vê muito hype sobre algo nas redes sociais ou algo assim. Sempre sentir que precisa da garrafa mais nova e do lançamento mais recente. Mas você pode aprender muito com as garrafas que já tem na sua prateleira. Você não aprende as mesmas coisas toda vez que as prova. Se isso faz sentido, uma garrafa pode ter um sabor diferente dependendo do que você comeu, da hora do dia e do seu humor. Se você já tomou outro whisky, até mesmo o copo que você usa pode fazer diferença. Já aconteceu de eu provar o mesmo whisky em 2 ocasiões diferentes e perceber notas bem diferentes em cada vez. E quando você revisita e começa a aprender isso, com certeza consegue desenvolver ainda mais o seu paladar.
e passa a ter muito mais confiança no que o seu paladar consegue perceber. Além disso, não sei quanto a vocês, me contem se já passaram por algo parecido. Mas com certeza já aconteceu de eu abrir uma garrafa de uísque e pensar que aquilo não era muito para mim. Mas aí você prova de novo, sabe? 1 ou 2 meses depois, ou quanto tempo for. E de repente você pensa, na verdade, isso é bem gostoso, e acaba gostando cada vez mais. Da mesma forma, com certeza já tive uísques que eu bebi, achei incrível, maravilhoso. E aí fui provar de novo e pensei, por que eu era tão obcecada por isso? Me diga se só eu sou assim, mas imagino que não. Então eu gostaria de ter dito para mim mesma, antes para ir com calma. Você não precisa ter tudo, você precisa apreciar as garrafas. Você tem, aprenda com elas e com o tempo, sua coleção vai crescer de uma forma consciente e significativa. Então é isso. Essa é a minha lista de 5 coisas que eu gostaria de ter sabido antes de começar minha coleção de uísque. Estou curiosa para saber se você concorda. Fico pensando se haverá opiniões divididas sobre algumas dessas coisas. Se você está começando a se interessar por uísque, garanto que é para ser prazeroso, apenas aproveite. Tente não se prender a muitas regras, estruturas ou maneiras de como você deveria aproveitar as coisas. É um hobby, aproveite como ele é, deixe acontecer naturalmente, relaxe. É para ser algo prazeroso e divertido. Se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se no canal do YouTube Whisky Pour. Tenho a comunidade mais incrível no YouTube, sempre deixando comentários gentis e inteligentes nas minhas postagens. Sou muito grata a todos vocês. Espero que você tenha um ótimo restante de dia. Te vejo no próximo vídeo, siga para mais.